Vamos entender esse ponto aqui. Esse relato, ele nos mostra, nos aponta um problema grave nesse relacionamento. Um problema grave de confiança, de acusações, de palavras que não são legais de ouvir, principalmente quando não se está fazendo determinadas coisas. Ao mesmo tempo, mostra uma atitude, um comportamento dessa irmã de não se posicionar diante disso, de não colocar um ponto, um basta nessa história. E aí, eu não sei como era a condução disso, né? Não sei. Mas, pelo que dá a seguir, me parece que a irmã não fazia também questão de ter um posicionamento, uma postura que não desse ao irmão, ao marido, uma margem para acusá-la de qualquer situação. Vou dar um exemplo do que pode ser isso. A esposa trabalha fora e o irmão já tem lá os problemas dele, os pensamentos dele de desconfiança. E aí, por exemplo, o irmão liga e a pessoa não atende o telefone. Ou, quando atende, vê a chamada, não dá um retorno imediato. Sabe essas coisinhas pequenas que assim, eu não estou preocupada com o que o outro pensa? E aí eu vou dando margem para que a imaginação do outro cresça ainda mais? Essa é uma postura errada de se ter. Porque a outra pessoa ela não é qualquer pessoa. Outra pessoa é o meu marido, que merece respeito, que merece atenção, que merece ser olhado com cuidado para suas dúvidas. O ponto é que a gente se sente, às vezes, acusado ou busca viver uma vida individual e não uma vida de cônjuge. E aí a gente vai tomando ações, decisões e tendo comportamentos individualistas, o que não ajuda em nada a termos um casamento feliz. Tá? Só uma ressalva. Eu não estou afirmando que a irmã fez isso. Estou dizendo que isso é um exemplo de um comportamento desse e que o e-mail me dá a entender que a irmã não se preocupava muito em desfazer essa imagem ou essa desconfiança do seu esposo. Chegou aqui no nosso chat a Elânia, a Fátima, a Silvia e a Daiane. Sejam bem-vindas. Boa noite para vocês. Então, vamos lá. Vamos à segunda parte do e-mail. Então, lá. Aonde a gente fosse, ele dizia que eu estava olhando para alguém. Ou que eu tinha outro. Enfim, um dia, de tanto ele falar, o inimigo colocou um homem no meu caminho. Comecei a me relacionar. Era como se fosse uma questão de honra, já que ele falava isso de mim o tempo inteiro. Vamos lá, queridos. Primeira declaração da irmã. O inimigo colocou um homem no meu caminho. Era uma questão de honra viver isso, já que ele falava isso o tempo todo de mim. Lembra quando eu falei do capítulo anterior que é necessário ter um posicionamento? A gente fala muito de deserto, de traição, de adultério, de sair de casa, de fim do casamento. Mas quando a gente lê uma história como essa, o que a gente entende é que esse casamento, de fato, dentro dos princípios de Deus,
dentro dos princípios da palavra, ele nunca existiu. Ele é um casamento fadado ao fracasso. Por quê? Porque é um casamento onde as farpas existem desde o início, onde as acusações e a falta de conversa, diálogo e de capacidade para se encontrar um caminho de paz e de amor, ele não existiu. É cada um buscando a sua razão, o seu entendimento, e dentro da sua razão tomando atitudes que consideram justas naquele momento. A fala da nossa irmã aqui é uma fala de justiça. Qual é a justiça? Bom, apareceu um homem. E agora esse encontro é real. Qual é a postura de uma mulher casada nesse momento? Não ceder, não se envolver, não sair com outro homem. Porém, o que a irmã entende? É justo. Ele diz que eu traio ele. Ele diz que eu tenho outro o tempo todo. Então agora eu vou ter mesmo. Você já viu a expressão um abismo chama o outro abismo? A gente está lendo isso aqui agora. Um abismo chamando um outro abismo. O que precisa ficar entendido aqui? Fica muito claro. Porque esse é o título da nossa live de hoje, né? O inimigo colocou um homem no meu caminho. Preste atenção, queridos. O inimigo não coloca homem no caminho de ninguém. Os homens e as mulheres estão em nossos caminhos o tempo todo. Nós somos seres relacionais. A gente encontra pessoas o tempo inteiro. O que muda não é que agora o inimigo botou um homem no meu caminho. O que muda é que agora eu estou disposto, disponível a olhar para alguém de forma diferente. É isso que acontece. Porque vocês vão concordar comigo, tá? Homens e mulheres que estejam na live, que tentativas, cantadas, insinuações, olhar diferente, a gente recebe o tempo inteiro do mais variado tipo de pessoas. A maioria desses olhares, dessas insinuações, a gente não vê ou não percebe, porque o nosso foco está em outras coisas, nas coisas do alto, no meu marido, na minha vida. Quando eu paro de olhar para essas coisas, a minha mente se permite a olhar para fora. E quando eu olho para fora, eu acho, eu enxergo. Então, se a gente quer culpar o inimigo por algo, então vamos culpá-lo pela ação correta. E a ação correta não é ele colocou um homem no meu caminho. A ação correta é que o inimigo age, influencia a minha vida, a minha mente, quase em todas as atitudes que eu tenho. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus não é o melhor. O meu relacionamento com Deus não é íntimo. O meu relacionamento com Deus não é real e verdadeiro. Eu não busco a Deus todos os dias. Eu não tenho Deus como Senhor da minha vida verdadeiramente. Eu não tenho essas práticas. E aí sim, eu tenho uma influência do maligno. Em que? No meu casamento? Não, em tudo. Quando eu sou rixosa, quando eu sou vingativo ou vingativa, quando eu falo alto, quando eu brigo, quando eu respondo, quando eu quero ficar no mesmo pé de igualdade com meu esposo, quando eu deixo de cumprir o meu papel como esposa, quando eu tomo posturas e posicionamento que desagradam a Deus e me afastam do meu marido, do meu emprego, do meu trabalho.
todas as ações de influência do maligno. Por quê que no casamento a gente enxerga de uma forma muito mais clara? Porque cada um de nós aqui sabe que o maior alvo de Satanás é destruir a família. E se a gente já dá brecha na nossa vida, ele vai usar a nossa vida, as nossas fraquezas, as nossas dores para acabar com o nosso casamento. É assim que funciona. Então, um homem que morre de medo de ser traído. Por que esse homem morre de medo de ser traído? A gente vai olhar a estrutura dele, a gente vai perceber que na família primária dele, com os pais e com a mãe dele, houve adultério, houve situações que ele não concorda, que doeu, que ele sofreu com aquilo, e ele vive uma vida morrendo de medo de ser traído. Uma vida de desconfiança. Para esse homem, ele não tem problema de desconfiança com a mulher dele. Ele tem problema de desconfiança com o ser humano. Ele tem dificuldade de confiar em pessoas, de forma geral. Ele não confia. E aí ele vai para um relacionamento, ele vai para um casamento com essa dor. O que ele faz dentro do casamento? Ele desconfia da mulher. Ele acusa a mulher o tempo todo. A mulher não está pronta, não tem sabedoria para lidar com isso. O que ela faz? Ela começa a sofrer as acusações. E ela vai replicar essa atitude baseada na cultura, no ensinamento que ela recebeu dos pais dela. E aí ela trata o que ela considera injustiça, cometendo o que ela considera justiça. E aí a gente vê no e-mail a transferência de responsabilidade. Ou seja, já que ele falou tanto, aconteceu. Quando na verdade não é isso. Aconteceu por quebra de princípio de ambos. Aconteceu porque a irmã quebrou princípios. Então, os valores dela, os princípios dela, também não eram fortes o suficiente, bem estabelecidos. Por isso que ela vai lá e trai. Por isso que ela vai lá e adultera. Porque se os valores e os princípios dela de moral, bons costumes, mulher idônea e fiel são fortes e estabelecidos, ela colocaria um ponto final nessa história com o marido dela. E ela até poderia se separar dentro do... Não se separar porque Deus permite, mas eu digo dentro dos seus costumes. Ela tomaria a posição de se separar porque o marido não a respeita, mas ela não adulteraria. Estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? O que acontece, queridos? Quando essa grande confusão que acontece em nossa mente, esse entendimento equivocado de pegar cada coisa e colocar tudo fora de ordem, é o que dificulta a gente entender a nossa situação e principalmente caminhar em direção à restauração, em direção ao cônjuge, em direção a uma restauração pessoal. Quando eu olho esse e-mail, é muito nítido que essa irmã, essa querida irmã, precisa de uma restauração pessoal. Ponto. Quando eu leio o e-mail, para mim é claro como água cristalina que o esposo dela precisa de uma restauração pessoal. E eles não precisam de uma restauração do casamento. Por que eles não precisam? Porque quando acontecer a restauração pessoal de um, a restauração pessoal de outro, é automático a restauração do casamento. Porque o casamento é feito por pessoas e não as pessoas são feitas pelo casamento.
São pessoas que se casam e que constituem o casamento. Então, a gente precisa ajudar a consertar, a endireitar as pessoas que estão apresentando pequenos defeitos. Entendeu? Quebra de princípios, queridos, leva a gente para abismos, buracos, caminhos de destruição. Esse é o ponto. Então, o que a gente precisa fazer? Fundamentar de forma bem clara, bem objetiva, os princípios de Deus, os princípios da palavra. É isso que nós precisamos fazer. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!